Então, vamos retomar os trabalhos de nosso congresso. Gostaria de dar um aviso, visto que muitos pediram as intervenções, as palestras. O material não está ainda pronto para ser distribuído, pelo menos não todo. Dentro de breve, tudo o que foi dito e todas as intervenções serão publicados no site do dicastério. E depois, em tempos breves, serão publicados os atos do seminário, aquele de março, e deste congresso. E, assim, a riqueza das palestras e das discussões não será perdida e ficará para cada um. Estamos agora na fase de conclusão. A palavra ao arcebispo secretário, que, em sua palestra, irá nos falar, em síntese, daqueles que foram os trabalhos, as perspectivas dos encontros desses dias, apresentando as questões abertas e indicando os caminhos possíveis. A palavra ao arcebispo secretário. Eu vou falar espanhol porque não tive tempo de traduzir o texto e peço perdão também que o meu resumo, pela pressa com que foi preparado, não falaremos de tudo o que foi sugerido. Quando eu terei os textos na mão de ontem e de hoje, com certeza poderá ser completado para a publicação. Portanto, me desculpo se está incompleta e um pouco subjetiva, como é normal que seja. Nenhum de nós somos objetivos 100%. A primeira palavra também é de agradecimento. Me perguntaram o clima. Eu vi um clima muito bonito, de comunhão, de partilha das riquezas de cada um de nós. E somente isso, para mim, já é altamente positivo. Então, convocados para a vida consagrada e sociedades de vida apostólica, em continuidade com o seminário celebrado nos dias 1 e 3 de março, raciocinamos esses dias sobre a consagração nas diversas formas de sequela Christi, a partir da consagração batismal. Na congregação, pensamos que essa reflexão era não apenas conveniente, mas também necessária. O clima para essa relação nos pareceu oportuno. De fato, se nos anos se acentuaram dentro e fora da vida consagrada, os elementos comuns para todas as vocações da Igreja e também a igualdade radical de todas essas vocações partindo do batismo, talvez reagindo contra tudo o que foi dito sobre o estado de perfeição referido à vida religiosa, na década de 80 do século passado, tentamos dar uma definição de cada vocação, indicando os elementos próprios de todas as vocações, ou seja, tentamos salientar os elementos que tornam as vocações diferentes umas das outras, dispondo hoje de uma eclesiologia da Igreja Comunhão, o povo de Deus. Tentamos integrar, para mim este é o verbo importante que devemos utilizar com tempos certos, integrar, considerando a vida consagrada como uma vocação diferente na Igreja, a serviço da própria Igreja. E todas as vocações são radicalmente unidas pelo batismo e pela profissão dos conselhos evangélicos. E como disse o bispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, durante o sínodo dos bispos
da vida consagrada, e cito: o carisma de uma família religiosa é uma desgregação integrada. Ele gosta muito destes contrastes nas palavras, desgregação integrada do corpo e da igreja, atraída pelo centro, que é Cristo, e continuou dizendo aquele que hoje é Papa Francisco. Nesse sentido, uma família religiosa, uma vida consagrada, diríamos hoje, é família, porque está integrada na grande família, ou seja, no santo povo fiel de Deus. A índole carismática da vida carismática pede para especificar o conteúdo carismático de cada vida consagrada, o que consiste, o que é típico de cada vocação. Como indica o nome vida consagrada, trata-se de uma consagração a Deus, que seria o elemento característico de cada vocação. E, naturalmente, isso coloca questões, porque uma consagração está presente numa maneira ou de outra, e isso depende das diferentes formas de vida consagrada. Como foi dito, todos participamos na igreja da mesma consagração radical, mas depois dessa consagração que é inicial, e quem me fez notar isso quando tomávamos o café, me fez notar José Cristo Reis Paredes, isso é inicial. Significa que depois pode haver outras, deve haver outras, mas, como já foi dito, todos estamos unidos pela mesma consagração radical. Mas depois dessa consagração, que é aquela decisiva, a maioria dos fiéis vivem uma outra consagração que estabelece o próprio caminho de vida cristã na igreja, formada por fiéis cristãos que são consagrados e ordenados, que têm a ordenação sacerdotal. A Igreja Latina, e gostaria que os canonistas nos ajudassem, possa reconhecer-se nesses três estados, como já são reconhecidos na Igreja Oriental, na oração eucarística da Igreja Oriental. E não se trata de leigos, trata-se de pastores, monges, que eles não conhecem a vida consagrada como nós, e leigos. E penso que seria oportuno esclarecer também este conceito, o lugar que corresponde na igreja à vida consagrada. Temos que dizer que, desde o começo, com este congresso, que segue o seminário sobre o mesmo tema, nós não pretendemos esclarecer todos os aspectos relativos à consagração, e o caminho não é encerrado para futuras reflexões que são oportunas e são também necessárias, como foi dito muitas vezes durante este congresso. Algumas convicções. Consagração. Consagração é uma realidade, não é um conceito, e é por isso que as coisas se tornam difíceis, ou a definição difícil, porque ou a descrição, porque fala-se da Sagrada Escritura na história da igreja, dessa realidade, mas é uma realidade sobre a qual ninguém pode ter um monopólio na igreja, nem mesmo aqueles que se dedicam a essa vida consagrada. A consagração não é monopólio de ninguém, nem nosso. Portanto, a igreja, corpo de Cristo, corpo de Deus, onde a igreja se sente realmente consagrada, senão seríamos como setas. O vivido estável da virgindade, da pobreza e da obediência, a relação profunda numa vida fraterna e na missão, são hoje os elementos que constituem
a maioria das formas de vida consagrada e que podemos chamar estado teológico da vida consagrada. Portanto, são parte da vida e da santidade da Igreja. Trata-se de uma dimensão constitutiva da Igreja, da vida consagrada, não é? É uma dimensão constitutiva da Igreja. E, portanto, se faltasse a vida consagrada na Igreja, a Igreja não seria a Igreja desejada por Jesus. E sobre esse ponto temos que insistir. Em segundo lugar, consagração é uma ação, é um verbo. Já o dizia o padre Paredes, é um verbo dinâmico, principalmente se é considerado à luz da aliança e, portanto, a consagração é consacratio in itinere, ou seja, como a creatio continuata, a perfeição a alcançaremos por misericórdia de Deus aos poucos e na medida em que respondemos fielmente à vocação que recebemos. Tudo isso não acontece mediante um ato que exclui outros atos por diferença específica. O Papa nos disse que ele não gosta de falar de diferenças, porque as diferenças dividem. Ele gosta de falar de diversidade, e isso constitui a beleza da vida consagrada. E isso não acontece através de um ato que exclui, um ato, uma exclusão, mas por processos de inclusão e de complexidade que mostram a identidade que não pode ser modificada de cada pessoa. Trata-se de uma identidade em relação. Para mim, um dos elementos que distinguem o carisma, se é autêntica, que ele não exclui o carisma. Mas tem um aspecto de relação. Durante este congresso, nós vimos algumas bases que vêm da teologia, do direito e da Sagrada Escritura. Na Sagrada Escritura, brevemente, escutamos o que nos disse Núria Calduccio sobre as bases da vida consagrada na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. E, com certeza, como ela nos mostrou, como Núria nos mostrou, colocam a vida consagrada junto com a profecia, com a sabedoria e com a vida do consagrado por excelência, que é Cristo, e com quanto fizeram os primeiros discípulos. A Sagrada Escritura nos indica alguns elementos importantes sobre a consagração, como, por exemplo, a consagração é um dedicar-se exclusivamente a Deus. Nisto, a Sagrada Escritura é muito clara. Às vezes, o povo de Israel, eu serei o teu Deus e tu serás o meu povo. E é por isso que o Senhor exige do povo de Israel que não tenham outros deuses fora de mim. E às vezes, tudo isso refere-se a uma pessoa concreta, ao templo, ao rei de Israel, à Arca da Aliança. Por meio da consagração, segundo a Sagrada Escritura, Deus toma posse das pessoas, dos lugares e das coisas, pertencem a Ele. E isso, naturalmente, supõe uma certa ideia de separação do mundo, porque as pessoas, os lugares e as coisas são dedicadas a Deus e, portanto, não podem ser utilizadas para outros objetivos. Partindo dessa constatação bíblica, podemos dizer que a consagração supõe um doar-se totalmente a Deus, um dedicar-se totalmente a Deus e, portanto, a vida consagrada não pode renunciar a isto em nenhuma de suas formas. E, dedicando-nos a Ele, a vida de um consagrado é não entender-se
senão em profunda comunhão com Deus, comunhão que é alimentada por uma vida vivida em presença de Deus, uma vida referida totalmente a Ele. A pessoa consagrada não pode distrair-se, mas deve concentrar-se em Deus e na missão que lhe é confiada. Portanto, tudo isso supõe na Bíblia uma missão, um outro elemento ao qual não podemos renunciar, uma missão que deve colocar os consagrados numa situação de risco, foi dito, em linha com a sabedoria bíblica que faz com que essas pessoas se coloquem a serviço dos outros, ocupando-se de tudo que é autenticamente humano e refletindo sobre os problemas dos quais a humanidade sofre. Portanto, separação, sim, mas ao mesmo tempo diálogo pleno, total com a humanidade, ou seja, não podemos excluir nada daquilo que interessa aos homens dos interesses dos consagrados. Essa perspectiva bíblica, José Paredes nos fez apreciar a categoria da aliança, dizendo que humaniza Deus e diviniza o ser humano. A aliança que define-se como amor esponsal e que exclui, disse o orador, qualquer tipo de aliança com outro esposo, porque o nosso Deus é um Deus ciumento, e citou o Deuteronômio 5. Exige, portanto, amar Deus com todo o coração, com toda a alma e com tudo o que temos. Obrigada pela tradução que você nos ofereceu desse texto, porque nós dizemos com todas as nossas forças, em hebraico, sedimentos, ou seja, tem a ver com o dinheiro. Precisamos amá-lo com a mente e com o coração e também com os bolsos, vamos dizer. Essa é a tradução do hebraico. Nós, por causa da tradução latina, mudamos um pouco o sentido. Aliança que é vivida através dos 3 conselhos evangélicos que configuram uma vida fiel e uma aliança que supõe, disse o orador, uma pesquisa incansável. Deus está na busca do ser humano e o ser humano busca Deus. Segundo o Vaticano II, para falar da consagração, nos disse Padre Sebastião Pachola, não é possível prescindir daquilo que foi afirmado no Vaticano II, como disse São João Paulo II, é realmente uma bússola, uma orientação para a Igreja. E Padre Pachola nos lembrou Lumen Gentium 42-44 e também Perfecti Caritate 5, que, referindo-se à vida religiosa, falam de uma consagração especial. É preciso também dizer que a palavra consagrar ou consacratio tem vários significados. Aparece 45 vezes em 10 documentos do Concílio e este dado estatístico nos indica realmente sua importância. O que podemos dizer, partindo dos documentos do Concílio, que quando falamos de consagração, falamos de uma realidade complexa. O Concílio Vaticano II nem sempre usa o mesmo termo no sentido unívoco, mas utiliza também no sentido análogo. E também, muitas vezes, o Concílio fala de 2 tipos de consagração, ou seja, a consagração sacramental, dada através do batismo, a crisma e o casamento, e a ordem sacerdotal, e outro não sacramental, segundo o Código de Direito Canônico atual, torna-se concreta em 5 formas reconhecidas pelo Código, ou seja, Ordo Virginum, Sociedade de Vida Apostólica, e também os institutos religiosos. Bom, consequentemente, os consagrados
ou seja, aqueles que assumem os conselhos evangélicos, respondem a diferentes tipologias. Por isso eu insistia sobre o fato que não podemos sentir-nos proprietários da consagração, donos da consagração, porque os consagrados são também os presbíteros, eles agem como ministros, os bispos, o mundo, o próprio mundo. Eu cito os textos do Concílio sem esquecer a consagração do próprio Cristo, o qual o padre sacrificou e consagrou, aquele de todos os batizados consagrados que receberam o ungimento do Espírito Santo. Em todo caso, para além dos aspectos jurídicos que eu não sou capaz de enunciar, que ouvimos aqui, na base das diferentes tipologias de consagração, um significado que parece estar presente é aquele de dono de si a Deus. Portanto, recuperamos totalmente o sentido bíblico. Portanto, é necessário receber uma graça determinada, sacramental ou não, segundo a própria forma de vida. Eu queria ler um texto do concílio que diz, Lumen Gentium 44, graças ao batismo, o homem morreu para o pecado, foi consagrado a Deus para poder obter um fruto mais abundante na graça batismal. Com a profissão dos conselhos evangélicos, o homem tenta livrar-se dos empecilhos que o afastam do fervor da caridade e do culto divino e é consagrado mais intimamente para dedicar-se ao serviço divino. Os textos do magistério fez uma referência a esses textos. Eu só vou citar Paulo VI quando falou da consagração religiosa. A terminologia que se usava naquele momento fala de consagração particular. João Paulo II, Redemptionis Donum, falando da consagração religiosa à luz da redenção, fala de uma nova consagração que torna os consagrados uma propriedade exclusiva, assim que eles possam ser retomados nesses textos as bases bíblicas. Propriedade exclusiva de Deus, a pessoa consagrada e que desenvolve uma nova vida em Jesus Cristo. João Paulo II, em vida consagrada, fala de uma nova e especial consagração, um aprofundamento particular da consagração batismal. Eu já disse no começo que no seminário, que no início do mês de março, alguns itens tiveram algo para dizer sobre esses elementos da vida consagrada que podem ser interpretados como itens redutivos da questão batismal, mas a reflexão teológica que entra na legislação canônica deve partir da consagração como elemento constitutivo ou como categoria teológica fundamental para entender a vida consagrada, para depois, então, ver a diversidade entre uma consagração e outra. Durante o Congresso, outras coisas que foram ditas sobre o tema da consagração, Padre Pachola nos lembrou que são 3 os cânones principais para poder criar o caminho sobre o tema que nos ocupa, 96, 204, 849. E assim, ele nos colocou na direção certa para distinguir entre consagração específica e consagração batismal através dos concílios evangélicos. Também assinalou os elementos essenciais da consagração, das 5 formas de vida consagradas reconhecidas nesse momento pelo Código, e disse que uma coisa é a forma divina e outra diferente é o estilo de vida, a forma de vida, e outra coisa é o estilo de vida. Cristo
no Paredes, é um bom teólogo, conhecendo bem a vida consagrada, nos aproximou a ideia da consagração a partir daquilo que ele chamou sistema sacramental da nova aliança e afirmou, cito, que a consagração da vida consagrada só pode ser entendida como uma extensão carismática do ato de consagração da existência cristã, lembrando-nos também, que, e continuo citando, não há uma consagração padrão que marque todas as pessoas da mesma forma. E como não existe esta consagração padrão que marca da mesma forma todas as pessoas, naturalmente, no que se refere aos institutos e as diferentes formas de vida, podemos entender que cada um deverá vai viver isto de maneira particular e característica. Portanto, a consagração por parte do Espírito, aquilo que faz em cada pessoa, em cada forma de vida, das características únicas. E, por isso, talvez não podemos nunca chegar a uma descrição ou definição da consagração nas diferentes formas. Talvez nunca conseguiremos atingir esse ponto, mas não é tão importante ainda. O orador falou dos conselhos evangélicos. Os conselhos evangélicos são muitos, Lumen Gentium 42, e a vida consagrada concentrou-se nos conselhos que a identificam com Jesus na sua etapa pública ou messiânica. E depois, então, a última coisa, a chave escatológica. E tudo isso coloca os consagrados na limitadidade, ou seja, num espaço alternativo onde se cria a novidade, sonha-se, vive-se o que é novo. Agora, algumas considerações finais que surgiram, que emergiram no Congresso. Em primeiro lugar, a vida consagrada não pode pretender monopolizar a categoria de consagração, assim como a aliança. Também a consagração tem rostos diferentes. Em segundo lugar, a consagração não pode reduzir-se a um momento pontual na vida que gera um estado permanente, mas é, antes de mais nada, como eu já disse, consacratio continuada, como a creatio continuada, porque o Espírito é o verdadeiro protagonista que não se repete nunca. Terceiro ponto, algo sobre o que coincide nas grandes formas de vida consagrada. Seriam esses elementos, e vou assinalar só alguns. 3, ou seja, a consagração em todos os estados de vida supõe também a missão. Entre consagração e missão, não há uma dicotomia. A consagração é missão. A consagração é para a missão. Segundo elemento comum, a vida fraterna. Não estou falando da vida fraterna na comunidade, porque é algo de diferente, de uma determinada forma de vida. A vida fraterna vivida segundo o carisma. Depois, outro elemento que parece ser bastante comum na vida consagrada, assim como hoje aparece no código, ou seja, se amanhã forem reconhecidos outros estados de vida, como foi pedido nesta sede, naturalmente isto não será um elemento comum, mas, por ora, o celibato para o reino típico da consagração específica. Estes elementos comuns depois são vividos, como é normal, como é lógico, de maneira diferente em cada instituto ou em cada forma de vida. E também foram evidenciados alguns aspectos particulares
da vida. Eu queria dizer religiosos, profissão pública, dos conselhos evangélicos, de obediência, pobreza e castidade. Às vezes, une-se também um quarto voto, que é o quarto voto é uma cor que dá uma cor particular à consagração. Depois, outra característica, a estabilidade de vida. E ainda outro, vida fraterna na comunidade. E, finalmente, missão aberta ao universal. Missão aberta para o universal. Institutos seculares. Eu creio que a coisa típica é a secularidade consagrada, a proximidade, ou viver incluídos realmente na sociedade. Novas formas. Me parece que depois do que eu vi e aquilo que eu posso conhecer, um aspecto característico é a complementaridade entre os diferentes estados de vida e, portanto, a vivência segundo o próprio estado de vida. Alguns vivem estes. A sequela da Trindade, foi dito ontem, não, sem excluir a sequela de Cristo. Alguns vivem esta sequela através dos votos, outros vivem como uma aliança. E ainda a formação estável da vida, e foi dito hoje a dimensão do martírio, o vivido da família carismática, o ordo virginum, aquilo que é típico do carisma da virgindade, assim como a ausência de vida comum integral. E o seu plena inclusão na igreja particular. O bispo é aquele que aprova o projeto de vida da Virgem consagrada, atraída pela beleza do esposo, busca a Virgem de fazer brilhar sempre a beleza, a sua beleza. E depois, as diferentes vocações dos movimentos, a vida fraterna, vivida em comunhão, experiência de famílias, foi dito, e o aspecto específico, o dom ao mundo. Aqueles que pertencem aos movimentos são cristãos conscientes do dever que eles têm de dar testemunho e de tornar presente Deus no mundo. Sociedade de vida apostólica, o que é característico é que não fazem os votos e assumem os conselhos evangélicos segundo as próprias constituições. Eu creio que tenha sido também acenado às viúvas. Eu também quero acenar às viúvas, tornar presente a indissolubilidade da união com Cristo. A meu ver, depois do seminário e depois deste congresso, é necessário continuar a refletir sobre a consagração do ponto de vista teológico. A meu ver, é uma urgência esta, de maneira que depois possamos incluir tudo isso no corpo legislativo da Igreja. Em particular, me parece que seria importante refletir sobre a vida consagrada, quer a partir do Conselho Vaticano II, assim como também do magistério pós-conciliar, de maneira que haja clareza sobre a relação entre o batismo, que é a consagração fundamental para todos, admite o batismo a possibilidade de outras consagrações. Repito, o batismo como sacramento de iniciação.
Outro ponto, será necessário continuar a aprofundar a questão do Ordo Virginum e das sociedades de vida apostólica, no que se refere ao seu ser vida consagrada, porque se diz que a sedunt, ou seja, seria preciso aprofundar este verbo, que quer dizer aprofundar também o que querem dizer os institutos mistos. E quando eu falo de institutos mistos, não me refiro a homens e mulheres, mas a leigos e sacerdotes. Depois seria preciso também continuar a aprofundar quando falamos de novas formas, o que queremos dizer? De fato, nós falamos que quando ouvimos hoje a síntese, foram propostas algumas novidades, e no que se refere aos movimentos, hoje foi pedido que sejam realmente integrados no corpo legislativo da Igreja. Como cada dicastério tem suas competências, é necessário, e foi dito também pelo menos 3 vezes ontem e hoje, um trabalho de reflexão entre os diferentes dicastérios. Como vocês sabem, foi dito pelo prefeito, primeiro dia, os consagrados, falando em geral, dependem de 5 dicastérios nesse momento. 5 dicastérios. Portanto, isto é portador de riqueza, mas também de dificuldade. Então, é necessário um trabalho de reflexão nos diferentes dicastérios. Então, para além da nossa congregação e das igrejas orientais de Propaganda Fide, a Comissão Eclésia Dei, e também, naturalmente, o dicastério dos leigos, família e vida, mas será necessário também procurar envolver também os textos legislativos, elaborar, trabalhar com o Pontifício Concílio para os textos legislativos, de maneira que a lei possa assumir também esta reflexão. Eu queria terminar agora, estou terminando. O Congresso, assim como o seminário, nos ajudaram a sermos conscientes do fato que o tema da consagração é complexo, é delicado, aberto a muitas definições ou pontos de vista. O Congresso nos levou a convencer-nos de que estamos apenas no início deste caminho. E eu espero que o Congresso tenha aberto para a possibilidade de caminhar juntos e cada um segundo a própria forma de vida, ao mesmo tempo, de maneira que seja possível ter diversos aspectos. E, portanto, seria muito bonito se pudéssemos caminhar desta forma. Eu creio que o Congresso criou em algumas pessoas um pouco de confusão. Vocês me falaram isto. Mas talvez esta confusão é necessária para criar também uma harmonia, como foi no início da criação. Ou seja, da confusão, do caos total, passou-se para a harmonia e a beleza da nova criação. Uma pessoa me disse nesses dias, bom, vocês foram muito corajosos em convocar um congresso sobre a consagração. E eu desejo que esta coragem possa ter também cada forma de vida, possa ter também esta coragem, que possamos celebrar outro congresso em comunhão. O Papa nos disse, no dia 2 de fevereiro, na sua homilia da missa que ele presidiu no Dia Mundial da Vida Consagrada, disse: a vida consagrada é sempre a aurora da Igreja. Nós podemos ser auroras se caminharmos juntos. Chegou o momento de, como diz o título do livro publicado, com os textos do Papa,
Devemos caminhar juntos, em comunhão, em círculos concêntricos, como nos pediu o Santo Padre na carta que escreveu a todos os consagrados no início da vida consagrada, ou seja, comunhão dentro de cada comunidade, de cada forma de vida, comunhão também com as outras formas de vida consagrada, comunhão com a Igreja e comunhão com o mundo. Comunhão, devemos caminhar juntos, porque, como também nos disse o Papa, ninguém pode caminhar sozinho, porque o futuro passa necessariamente por este caminho juntos. É preciso trabalhar em rede, foi dito esta manhã, respeitando também a diversidade. Cada um de nós deve permanecer na vocação, fiel à vocação para a qual foi chamado. Dissemos que este congresso que se encerra, encerra-se uma etapa e abre-se outra. Imaginem que tipo de trabalho, de reflexão leva consigo. Agora vamos encerrar este congresso com as palavras do prefeito. E, como podem ver, o dicastério, além do trabalho ordinário, abriu diversos novos horizontes sobre os quais trabalhar nos próximos tempos. Cardeal Prefeito agora irá encerrar este nosso encontro, ou seja, encerra essa etapa para inaugurar outra. Mas ainda haverá a Eucaristia, ali é a grande conclusão, ali a entrega. Mas somente duas palavras, uma de agradecimento e outra algumas considerações, de modo que devemos lembrar apenas entre nós, e o agradecimento é muito amplo, porque partimos do Santo Padre, que nos endereçou sobre os 3 P's, oração, pobreza, paciência. A oração em italiano é preghiera, prece. Havia novidades, me parece, o que é a prece, o que é a pobreza, o que é a paciência. Essa da paciência também era uma novidade para mim, é muito, muito interessante. Depois, vocês viram também aqui muitas pessoas com tantos compromissos diferentes, muito concretos. Nós temos realmente que ser muito gratos às 40 pessoas do nosso dicastério que, de maneira simples, mariana, escondida, porém, sustentaram este encontro com tanta dedicação, com tanta dedicação. Depois tivemos também pessoas que se sensibilizaram pela vida consagrada, mesmo para sustentar economicamente esse nosso encontro, porque nós não pedimos nada, mas alguém nos ajudou de maneira que nós pudemos ajudar algumas daquelas regiões onde é mais difícil deslocar-se pela distância e também pela questão dos meios, das necessidades concretas. E sabemos que essas pessoas o fizeram somente porque amam a vida consagrada. Isso é extraordinário para nós. O fizeram com generosidade. E depois temos todas as pessoas que trabalharam, ajudando-nos com suas reflexões, com suas competências. Vocês viram tantas pessoas
Agora privilegiamos um pouco a língua espanhola, mas não será sempre assim. Dessa vez foi assim. Depois temos que ficar sempre nessa diversidade complementar de todos. Aqui os professores e alguns secretários da congregação, e assim, enfim, saiu assim, mas é uma língua belíssima. E eu gostaria de fazer uma referência muito especial para aqueles que de lugares tão distantes, às vezes deixando também de lado programas importantes, viram que este momento era um momento que tinha um significado especial, porque aqui é um trabalho de conjunto que vocês viram, um trabalho que nós entendemos que hoje essa etapa iniciada por Francisco é uma etapa que deve estar em todas as nossas estruturas e deve tornar-se uma etapa sinodal. Construir a verdade, que é Jesus, juntos. Isso não significa diminuir a verdade, significa chegar com todos, não com alguns, não somente com os mais inteligentes, mas chegar com todos nós juntos, porque o Espírito fala onde há essa harmonia de vida fraterna. E creio que, nesse sentido, agora deve ser um as, um eixo, deve ser um eixo que não podemos mais deixar de lado, que é o de caminhar juntos. E aqui devemos encontrar as razões profundas no mistério de Deus. Temos que ir ali. É ali que devemos encontrar. Se o mundo diz hoje que devemos ser o número number one, o primeiro, com toda a concorrência, o Evangelho nos diz que temos que lavar os pés. Temos que aprender a diminuir, a fazer como fez o Verbo de Deus, que se encarnou e se fez pequeno, porque se fizermos isso, encontramos o outro. Portanto, eu quero agradecer todos aqueles que sentiram este encontro como uma possibilidade de caminhar e de ajudar a igreja a caminhar na vida consagrada. E eu queria dizer que, mesmo no meio desses problemas que ainda encontramos de tantos lugares de falta de vocação, de envelhecimento das pessoas na vida consagrada, de tantos que muitas vezes saem e abandonam a vida consagrada, que nunca entre no nosso coração a dúvida da beleza, da grandeza da vida consagrada. Nunca. Isso deve estar sempre presente em nossa mente, com muita força. E depende de mim, do meu testemunho, com certeza seguindo o Senhor, mas estar firmes neste caminho. Às vezes há algumas cruzes, algumas dificuldades, principalmente nesse momento de instabilidade. Mas viram como o Papa falou do Espírito Santo, daquele que cria confusão? É assim ele disse, não? Como é que ele disse? Ele cria uma calamidade, pior ainda. Mas é verdade, nós pensávamos no espírito que cria a estabilidade, e ele, em vez, desestabiliza. E, por isso, para nós da vida consagrada, isso significa passar em segundo plano, colocar em segundo plano os nossos planos, as nossas estruturas, o nosso dinheiro, e ficar com a única coisa que é importante, que é o olhar do Senhor sobre nós, o olhar do nosso fundador sobre a igreja e sobre nós. Voltar ali e ali encontrar uma nova fecundidade e pensar que os carismas estão no alto, não embaixo, que nós temos que entrar do alto e com segurança, que é um ato de amor por parte de Deus conosco. E agradecer também aqui ao Antoniano, de muitas maneiras, aqueles que cuidaram aqui tanta aparelhagens para nos ajudar, aqueles que trabalharam na organização interna para as refeições, as salas, aqueles que
tem a tarefa da direção e, uma maneira muito especial, gostaria de agradecer também as nossas tradutoras, porque sem vocês, para muitos de nós, a comunicação estaria interrompida, não teríamos podido comunicar. Sabemos que é um trabalho cansativo, porque precisa estar atentos, precisa ser fiéis ao que é dito, e vocês o fazem com tanta dedicação e tanto amor. E eu gostaria também de dizer, no final, Monsenhor Carvalho diz que, em relação aos institutos mistos, nós pensamos somente entre clérigos e religiosos. Eu diria que não, temos que ir adiante, inclusive na relação entre homens e mulheres. Temos que ver como é essa relação entre consagrados. O velho esquema é puritano. Não serve mais. Um novo esquema, se não é conforme a Jesus, relativiza a nossa consagração. Então, nós também acabaremos por ter alguns filhos, não é que fazer filho é uma coisa feia, hein? É errado para nós, pela nossa escolha. E talvez uma maneira de carinho que não é aquilo que Jesus quer, mas temos que recuperar a beleza do feminino e do masculino juntos. Isso é algo que o Papa foca muito, dá muita importância a isso. Não é que o Carvalho é contra isso, ele não é contrário, mas como ele fez a distinção, eu digo, vamos recuperá-la para que isso fique também esse esforço. E depois queremos agradecer também aqueles que esquecemos de agradecer, porque com certeza esquecemos de alguém. Não sei se você lembra de alguém que eu esqueci. Enfim. Então, vamos levar tudo isso juntos para a missa e desejamos também uma viagem de retorno, uma boa viagem de retorno para quem vai viajar, e aqueles que ficam em Roma saibam que nós agora encontraremos também a maneira de estar próximos também com as comunidades contemplativas, porque faremos um encontro de todas as contemplativas da região de Roma. Ainda temos que assinar esse momento para as coisas práticas que são da aplicação da Vultum de Quellen. Então, entre nós, encontrar também essa maneira de caminhar. Vamos para a missa para rezar.